Meus amigos, a situação econômica do nosso país chegou a um nível tão preocupante que o próprio presidente da República está vindo a público dar declarações, na verdade falar um monte de loucura. Afinal de contas, o que mais o Lula tem feito ultimamente é colocar o Brasil numa fogueira absoluta por conta das suas declarações, na verdade. Mas agora o Lula veio a público para pedir a sua ajuda para resolver um problema que foi o próprio governo que criou esse problema, que é a alta dos preços, a inflação, uma inflação que está já totalmente fora de controle. E o Lula está pedindo agora a ajuda do povo para parar de consumir. Se a carne está cara, para de comer carne, vai comer abóbora. Se o café está caro, o café faz mal, vai beber uma água quente. Se as frutas estão caras, para de comer fruta, vai fazer uma dieta. Os impostos também estão bem caros, estão bem pesados. Será que a gente poderia parar de pagar os impostos, hein? Fica aí a sugestão. Mas segundo Lula, instruído pelos seus economistas renomados, Haddad e companhia, o povo precisa parar de consumir para dar uma resposta aos verdadeiros culpados dessa alta dos preços, que são quem você acha que é? É o governo? Ah, imagina. A culpa, segundo eles, é dos empresários malvadões que estão aumentando os preços dos produtos de propósito, porque eles estão num complô aqui contra o governo Lula. A culpa também são dos ricos, consumistas, esbanjadores do nosso país, que estão consumindo tudo e contribuindo com a alta dos preços. Não está sobrando nada para o pobre. A culpa é do Campos Neto, ex-presidente do Banco Central. A culpa é do Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. A culpa agora é do Elon Musk, a culpa é do Bolsonaro, ou seja, a culpa é deles e eles botam a culpa em quem eles quiserem. Na realidade, a culpa é de todo mundo, menos do governo. Um governo extremamente gastador que fechou os últimos 2 anos com um rombo nas contas públicas que afeta diretamente o preço dos produtos no nosso país. Isso aqui é um fato, isso aqui é um dado. Um governo que tem espantado os investidores internacionais com essa carga tributária esmagadora que existe aqui no Brasil, que eles têm aumentado a cada dia que passa, por conta dessa insegurança fiscal que acontece também no Brasil. Isso tem tirado dólares do nosso país, contribuindo com o aumento do dólar, que pressiona diretamente o preço dos produtos. Um governo que, quando seu líder abre a boca para falar, o Lula, o Brasil vira uma chacota internacional. Que credibilidade o Lula tem para simplesmente atacar a política internacional dos Estados Unidos? Que credibilidade o Lula tem para atacar a política internacional de Israel? Isso aqui é um fato. Na mesa dos grandes países, Estados Unidos, China, França, Alemanha, cara, o Brasil não tem vez, o Brasil não senta nessa mesa. Está na hora do Lula se tocar, recolher a sua insignificância e olhar para dentro do Brasil, resolver o problema dos brasileiros nesse momento. Na hora de resolver esse problema, ele tira o corpo fora e ele coloca a responsabilidade nas costas do pobre do brasileiro. Parem de comer para ajudar a economia do Brasil, para ajudar a inflação cair, uma inflação que já perdeu o controle há muito tempo, que tem ligado todos os sinais de alertas na nossa economia. Cesta básica ficou 14,2% mais cara em 2024. Quando a gente vê um número como esse daqui, 14,2% na cesta básica, significa, meu amigo, que em outros produtos, outros serviços, isso aqui ficou muito maior. Até porque cesta básica é uma forma meio que defasada para contabilizar uma inflação real no nosso país. Porque os produtos que estão na cesta básica, cara, não atende todo mundo. E tem outros produtos que deveriam estar na cesta básica e não estão. Ou seja, é uma forma que a gente deveria estar repensando aqui como que a gente contabiliza essa cesta básica ou a inflação no nosso país. Mas o fato é que aumentou e muito. Mais de 2 dígitos. Se você for botar na ponta do lápis, cara, isso aqui fica muito maior. É só você comparar o seguinte: pega as compras que você fez em dezembro de 2023, coloca ali na ponta do lápis e veja quanto que você pagou nessas compras. Agora, pega as compras que você fez em dezembro de 2024, você vai ver que foi muito mais do que 14,2%. Você que é pai de família, mãe de família, sabe muito bem como que a inflação está corroendo o teu poder de compra. Não adianta o Lula vir de historinha ou o Haddad vir de historinha, porque você sabe muito bem as contas que você paga na sua casa, e você sabe muito bem que o que você recebe hoje para pagar as suas contas não é mais o suficiente. Por quê? Porque a inflação corroeu o seu poder de compra e espere que vai piorar. Por quê? Porque o governo não tem nenhum plano para resolver essa inflação. Eles não fazem a menor ideia de como resolver esse problema. Por isso que ele está transferindo essa responsabilidade para você. Porque você parando de consumir, você acaba ajudando a segurar a inflação. Dados da Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, mostram que pressão inflacionária é maior no grupo de alimentos básicos. Isso aqui é uma covardia, porque o grupo de alimentos básicos afeta
diretamente as pessoas mais pobres do nosso país. Quais foram as maiores altas aqui? O café torrado está realmente muito caro, aumentou, segundo esse número aqui, 39,6%. O óleo de soja aumentou 29,22%. Carne aumentou 25%. Cara, será que a carne aumentou só 25%? Eu tenho minhas dúvidas. O azeite, que aumentou só 18,83%. O arroz, 8,24%. E o queijo mussarela, 3,75%. Esses aqui foram os vilões, segundo a Associação Brasileira dos Supermercados. Ou seja, o pobre não iria comer carne, voltar a comer carne, voltar a comer picanha. Tá aí, ó, a picanha. Com preços em alta, Lula pede para a população não comprar alimentos caros. O próprio povo pode ajudar deixando de comprar aquilo que julga acima do preço. Ou seja, se a gente for colocar na balança, cara, tá tudo acima do preço e, segundo essa estratégia do Lula, a gente não pode comprar absolutamente nada. Vamos ouvir aqui um trecho da fala do Lula. Sobre os preços, é o presidente da República. Em entrevista hoje às rádios da Bahia, o presidente Lula disse que o próprio povo pode ajudar a controlar o preço dos alimentos. Eu fiquei assim, uai, como assim exatamente? Então, vamos ouvi-lo. Para você ver, até a mídia, que está do lado aí do governo, está andando juntinho com o governo, sempre andou, até eles estão meio confusos. Cara, que loucura é essa que esse cara está falando? Vamos ver o que ele está falando aqui. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Meu amigo, você que chegou em casa agora depois de um dia de trabalho, ou você que está no trabalho agora, está ralando para levar o seu salário, sustento para dentro da sua casa, você que tem aí as suas crianças, tem seus filhos, tem sua família para sustentar, você ouvir um presidente da República dar uma declaração absurda como essa, isso aqui é um tapa na nossa cara, meu amigo. O cara que durante a campanha eleitoral cansou de falar que o brasileiro iria voltar a tomar café da manhã, almoçar, lanche da tarde, janta, cervejinha no final de semana, regada muita picanha, muita carne. A Daniela Lima, aquela lá da Globo News, que falou que o brasileiro iria voltar a comer bem, iria voltar a se vestir bem, iria voltar a viajar de avião, os aeroportos seriam igual o rodoviário, cheio de gente viajando para lá e para cá. O que está acontecendo com esse país? Meu amigo, falta de aviso é que não foi. Vamos deixar o cara se atrapalhar pelas próprias pernas, vamos dar continuidade aqui para o que o Lula falou. Se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar o preço para vender, senão vai estragar. Isso aqui você já ouviu ele falar, mas ele deu continuidade. Isso é sabedoria do ser humano. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Você tem que educar o povo brasileiro. Educar ao quê? Ao invés de comprar carne, compra abóbora. Ao invés de tomar café, bebe água quente. Ao invés de comer fruta, faz dieta. E ele continua falando aqui de controle de preço. É bem interessante isso aqui, ó. Tenho dito que uma das pessoas mais importantes para a gente controlar os preços é o próprio povo. Tá aí o processo educacional. Ó. Nós estamos trabalhando, conversando com os empresários, utilizando a competência da Fazenda, Fernando Haddad e companhia, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução de como reduzir o preço. Isso aqui está me cheirando a controle de preço, coisas que a galera da esquerda ama fazer. Assim como aconteceu lá na Argentina, como acontece hoje lá na Venezuela. Não só controle de preço, né? Mas controle também de consumo. O povo não come dólar, mas agora come, né? Olha, nós tivemos um aumento do dólar porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Cara, que arapuca foi essa, hein? Podia dar um pouco mais de detalhes pra gente, porque só falar isso aqui, cara, é muito fácil. Igual eu, na minha infância, quando tirava nota vermelha, meu pai perguntava, cara, o que foi isso aqui? O que tá acontecendo aqui com as suas notas? Eu poderia muito bem falar, não, pai, o professor montou uma arapuca lá, e aí agora eu vou ter que esperar aí mais um semestre pra ver se eu consigo recuperar essas notas. Se eu falasse isso, eu ia tomar um chega pra lá dele, obviamente, um pai que sabia educar o filho, e ia falar, meu irmão, você que é o responsável por isso daí, assume a responsabilidade, mete a cara nos livros, vai estudar e tira nota boa. Ou seja, contar a historinha de arapuca, disso aqui, daquilo de lá, meu amigo, é muito fácil. Quero ver trazer número, mostrar o que está acontecendo. E o negócio fica mais feio porque ele continua a falar e trazer termos aqui, cara, que gera muita preocupação para nossa economia. Olha só, segundo Lula, eu não posso fazer congelamento de preços
Ou seja, está na cabeça dele. Só que ele não pode, porque é uma medida extremamente impopular. Mas isso não me espantaria se ele trouxesse algum tipo de medida para fazer congelamento de preço no nosso país. Não me surpreenderia isso, cara. Enquanto a gente tem alertado há muito tempo aqui no nosso canal sobre todos esses problemas econômicos que uma hora iria estourar, e a galera tá falando, não, o Brasil tá voando, o desemprego tá lá embaixo, tá tudo a mil maravilha, inflação controlada, taxa de juros controlada. Agora, meu amigo, até os bancos já cortaram a projeção para o PIB do Brasil em 2025 e alerta para quadro de recessão no segundo semestre. Você sabe o que é recessão? Recessão é quando o PIB começa a fechar no zero. Apertem os cintos, porque a turbulência está só começando. E com o conselho do Lula para você parar de consumir, essa recessão só tende a acelerar se você seguir o conselho do Lula e companhia. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só dei o start, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa, que a gente tem muito para conversar aqui no campo dos comentários. Deixe a sua mensagem. Você sabe muito bem que a sua participação aqui é extremamente importante para dar corpo para a nossa conversa. Quero saber a sua opinião sobre esse pedido do Lula encarecido aí para você seguir as orientações dele. Deixa aqui no campo dos comentários a sua opinião. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, você sabe muito bem que esse tipo de informação que eu trouxe aqui não vai passar no Jornal Nacional. Você sabe disso, né? Então me ajude a propagar essa mensagem com cada vez mais pessoas, compartilhando num grupo que você participa ou com pelo menos uma pessoa que você conhece que precisa ter acesso a essas informações. Se você gostou do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço, a gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.